Olá, eu sou o José Roberto Kassai, professor da disciplina Gestão Financeira e de Risco. E nós vamos ter um módulo hoje sobre retorno de investimento e valor. Tá? Fazendo um retrospecto dos módulos anteriores, a gente avaliou conceitos básicos, nós vimos noções de riscos, vocês conheceram as demonstrações financeiras, exercitamos como que se faz análises financeiras, né? E a gente elencou, eu costumo separar em 3 estágios. O primeiro estágio é o quadro clínico, que são aquele monte de indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade. Nós temos modelos estruturados, exemplificamos o modelo do professor Keynes, que foi o pioneiro no Brasil. E o segundo é o que nós vamos tratar na aula de hoje, né? Que é justamente sobre o retorno de investimento. Então, vocês tiveram a oportunidade de ler, né, as demonstrações contábeis de 2 empresas globais, a Petrobras e a Apple, né? Então, nós temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado. E aqui, eu elenquei aqui, destaquei, por exemplo, a cotação do preço das ações da Petrobras estava $4. Né? E da Apple, $156. Então, é isso que a gente vai avaliar hoje. Tá? Então, vamos começar aqui refletindo sobre o montante de investimento e o total do ativo. Então, por que o total do ativo não necessariamente representa o montante correto de investimento? Vamos partir do pressuposto inicial. Nós vamos abrir uma empresa de R$1.000. Como seria essa contabilização? Então, o dinheiro entra no caixa e aqui capital social. Aí o total do ativo 1.000, total do passivo 1.000. Vamos imaginar que nós façamos uma compra de estoque à vista. Então, como que seria a contabilização? Contabiliza 200 no estoque, tira o dinheiro do caixa, então total do ativo bate com o passivo. Agora, vamos supor que a gente fizesse uma outra compra de estoque, só que desta vez a prazo. Como que seria a contabilização? Entraria no estoque igualmente, só que ao invés de sair dinheiro do caixa, né, nós teríamos uma dívida no passivo de fornecedores. Então, o que acabou de acontecer? Né? Contabilmente, nada de diferente. Mas o total do ativo modificou, olha aqui, ó, 1.100 e o passivo também bate. Então, por esse motivo e outros que vocês vão ler no material indicado na bibliografia, o montante correto de investimento não é o total do ativo. Então, o que nós temos que fazer? É necessário reclassificar as demonstrações financeiras antes de começar a fazer a análise de retorno de investimento. Tá? Então, vamos partir do exemplo daqui da companhia Arixandre. Tá? Vocês têm esse caso escrito, né? Exatamente esse exercício. Nós temos o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, vocês verificam que o total do ativo bate com o passivo, a demonstração de resultado parte aqui do faturamento, tira as despesas e chega no lucro líquido. Né? A gente tem algumas informações aqui que vocês vão utilizar, né? Preço de ações, taxa livre de risco. Então, vamos começar a fazer os ajustes, primeiramente do balanço patrimonial. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos chamar o ativo de investimento, que é o montante do ativo operacional. E como que a gente financia o investimento? Ou com capital de terceiro ou capital próprio, tá bom? Então, vamos fazer a análise. Qual é o capital próprio? É o 6.200, ok? Que é o total do patrimônio líquido. E o total do passivo, o do capital de terceiro, né? Tá lá. É 1.800. Vocês poderiam estar imaginando que seria aqui 3.800, né? Mas não, porque agora a gente desenvolve um novo conceito chamado passivos onerosos e passivos não onerosos. O que são passivos onerosos? São basicamente aqueles passivos que têm juros, que são os financiamentos de curto ou longo prazo. Tá? Então, os outros passivos nós consideramos como não onerosos. E a partir de agora, o que a gente considera como capital de terceiro, como dívida mesmo? Somente os passivos onerosos. Tá? Então, a gente faz esses ajustes. E qual é o total de investimento?
Tá lá, né? Total de investimento, como o ativo bate com o passivo, é só somar. 1.800 mais 6.200, chegamos em 8.000. Tá bom? Uma outra forma que os livros indicam para fazer esse ajuste é o total do ativo menos o total dos passivos não onerosos, tá? Que chega no mesmo valor aqui também, ok? Agora vamos reclassificar a demonstração do resultado do exercício. O balanço nós já temos, né? E aí nós começamos com EBITDA, né, que é o LAGIDA em português, que é o lucro antes das despesas financeiras, né, da tax, imposto de renda, e depreciação e amortização. Então aqui nós temos 2,434, aqui está o EBITDA, né, e vocês têm como que vocês chegam lá. Se é antes, é só estornar esses valores. Aí tira a depreciação, nós chegamos aqui no EBIT. O que é o EBIT? É o EBITDA tirando a depreciação. Então chega no EBIT, que ele já tem um significado de um resultado operacional melhor do que o próprio EBITDA. Imposto de renda, nós calculamos aqui sobre o EBITDA, o EBIT, 34% dá o valor do imposto de renda. Aí nós chegamos na informação mais importante aqui para nós, que é o genuíno lucro operacional, que é o NOPLAT em inglês, que é o genuíno lucro operacional. Se vocês notarem, olha o lucro operacional das demonstrações convencionais, né? Ele não é o mesmo. Esse é o verdadeiro, aquele é mais para efeito legal, tá bom? Aí tira as despesas financeiras, tá? Calculamos o benefício fiscal, né? Aqui acho que tem que ter uma explicação. O que é esse benefício fiscal? É o seguinte, quanto que a empresa vai recolher de imposto de renda? 661. Agora, quanto que a empresa recolheria de imposto de renda se não tivesse dívida? 742. Então, quando a empresa ela tem investimento de 8, quando ela financia pelo capital de terceiro, ela vai pagar o quê? Juros para o banco. Quando ela financia com capital próprio, ela vai pagar para o acionista o quê? Dividendos. O juro, toda empresa, ela deduz 100% no cálculo do imposto de renda. Agora, o dividendos não. Então, o que é mais vantajoso para a empresa? Se for analisar esse aspecto, seria melhor que a empresa buscasse sempre mais capital de terceiro. Tá? Então, é por isso que, como a empresa utilizou um pedaço de capital de terceiro, ela tem um benefício aqui fiscal. Tá? Então, se eu pegar o quanto que ela pagaria se não tivesse dívida, 742, quanto que ela teve de benefício pela dedutibilidade fiscal, 81. Então, quanto que ela vai recolher efetivamente? 1,661. Tá? Aí você puxa o saldo, né? Aqui o cálculo, puxa o saldo, bate com o lucro líquido. Então, aqui, 1,283 e 1,283. Tá bom? Então, uma vez reclassificadas as demonstrações contábeis, agora vamos começar a fazer as análises de retorno de investimento. Tá? Então, a primeira coisa, vamos calcular aqui o CAI, que é o custo do capital de terceiro. É esse daqui, tá bom? Que nós pegamos, aqui é só olhar agora a partir daqui, nessas demonstrações. Nós pegamos despesa financeira, aqui, né, despesas financeiras, tira o benefício e divide pelo capital de terceiro, tá aqui. Tá? E aí dá 8,8. Então, deu 8,8 aqui. Tá? Vocês puderam ver aqui. Tá? Como que nós calculamos o capital próprio? Vocês viram no módulo 1, nós vamos utilizar o modelo mais referenciado no mundo, que é o CAPM. Então, é risk-free mais beta, que multiplica retorno do mercado, menos o risk-free. Aqui é um prêmio pelo risco. Então, se vocês não se lembram, retorne ao módulo 1 para ver esse conceito. E aí, então, nós fizemos o cálculo e chegamos aqui em 15. Tá? Então, nós vamos chegar aqui num CAE de 15. Tá? Aqui, 15. Agora, se vocês pegarem 1.800 em relação ao total de investimento, dá 22,5%. E o capital próprio, 77,5%. Portanto, o custo médio ponderado de capital, ele está mais para 8 ou está mais para 15?
está mais para 15. Então é só fazer a ponderação, né? Em inglês é WACC. Então 22,5% de 8,8 mais 77,5% de 15,6, nós calculamos aqui, deu 14%. Tá? Essa é uma das informações mais importantes da empresa, né? E representa o quê? O retorno mínimo, médio, que todas as atividades da empresa devem gerar para remunerar adequadamente todo o investimento. Então, para a gente saber se essa empresa é viável, basta o quê? Basta nós calcularmos, então, desse lado, a taxa de retorno de investimento. E é o ROI. Qual que é a fórmula? Lucro operacional dividido por investimento. Então, ó, lucro operacional, essa informação, né? Dividido pelo investimento, correto. E aí nós chegamos em 18%. Então, essa empresa é viável? Ela é viável porque ela custa 14 e qual que é o retorno médio? 18. Então, ela vai gerar um spread, né? De quanto? De 3,9. Então, na verdade, o mais importante é o spread. Tá? Ela tem que gerar um pouquinho mais do quanto custa. Qual que é o RROI, ou Residual ROI? Na verdade, é o mesmo significado do spread. É o próprio 3,9% aqui. E se nós pegarmos o investimento, multiplicarmos por esse spread, 8 mil vezes 3,9, nós chegamos num valor de 312. Esse valor é o que nós chamamos de EVA, é o valor econômico agregado. E se vocês pegarem esse EVA e trazer a valor presente, que é a fórmula de perpetuidade, né, 312 dividido pela taxa, nós chegamos em 2,213. Então, o EVA é o valor agregado que a empresa agregou naquele período, né? E o MVA é a somatória dos EVAs futuros trazido a valor presente. Vocês podem rever esse cálculo depois, fazendo o cálculo de matemática financeira. Portanto, pessoal, uma outra forma de entender o EVA é o seguinte: o lucro líquido, ele já remunerou todo mundo? Ainda não. Né? Falta remunerar quem? O capital próprio. Então, se você pegar o capital próprio, 6.200, qual que é a remuneração mínima que nós entendemos como justa? 15,6. Então, vezes 15,6. Então, a gente teria que remunerar 9,67. Então, lucro líquido menos 9,67, vocês chegam no mesmo EVA, entenderam? Tá? Até tem um aluno que a gente escreveu um artigo em homenagem a ele, né? Ele interpretou que o EVA é um lucro mais líquido do que o próprio lucro líquido, portanto, o lucro gasoso, que é um dos artigos que a gente mencionou na bibliografia e eu gostaria que todos lessem mais de uma vez. Tá? Portanto, pessoal, aqui a fórmula do valor presente, né, da matemática financeira. Quanto vale essa empresa? Na verdade, ela custa 8 e ela vale a mais quanto? Ela vale 2,213, que é o MVA aqui, que é o valor presente de todos os resultados econômicos futuros. Portanto, qual é o valor da empresa? Ela vale 10. 8 mil mais 2,213, ela vale 10. Tá? Então, qual que é o valor da empresa? É o investimento mais esse goodwill, MVA, né? 10,213. Então, e essa é a análise mais importante. Essa é uma empresa viável? Sim. Por quê? Porque ela vale mais do que custa. Ela custa 8 e ela vale 10. Por que ela é rentável, é uma empresa boa? Por que ela vale mais do que custa? Porque ela tem uma taxa de retorno maior do que o custo de capital. Tá bom? Então agora vocês podem ler no artigo, né, exemplificadamente. A gente selecionou aqui, no dia 31 de dezembro de 2000, nós pegamos as 1.000 maiores empresas americanas. Quem era número 1 na bolsa? Naquela época era a Microsoft. E olha onde está a Ford. Então vamos dar um zoom aqui, né? Olha o caso da Microsoft e da Ford. Agora vocês podem começar a entender um pouquinho mais. Quanto que a Microsoft investiu até hoje, assim, em princípio? Olha aqui, ó, 20 bilhões de dólares. Qual que é a taxa de retorno? Olha, a taxa de retorno, 51%. Mas uma empresa que tem um ROI alto, necessariamente é uma empresa boa? Não, você tem que comparar com quanto ela custa, qual é o retorno mínimo.
Então, o custo de capital da Microsoft era 12. Portanto, o ROI dá quase 40%. Então, ela é uma empresa excelente, né? Aí ela gera um EVA, um valor econômico, um lucro gasoso de 5, e um MVA de 629 bilhões. Portanto, quanto vale essa empresa? Ela custa 20 e ela vale a mais 629, então ela valia na época 649 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia, nessa data, o PIB brasileiro era 500 bilhões de dólares. Né? Não tem muita lógica, né? Imagine, uma empresa vale mais do que todas as nossas brasileiras aqui. E por outro lado, observe a Ford. Ela tem um ROI de 16, ela investiu aqui 74 bilhões, mais do que a Microsoft. Um ROI de 16, um custo de capital de 8, então dá um spread, né, de 8. Aí dá um EVA de 5 bilhões e, trazendo a valor presente, ela tem um goodwill, um MVA de 63 bilhões. Quanto vale essa empresa? É 63 mais o quanto que ela investiu. Então ela vale aqui 138 bilhões de dólares. A Ford e a GM eram as empresas número 1 e número 2 dos Estados Unidos quando as análises eram feitas de outra forma, né? Quando passamos a utilizar as análises de retorno de investimento, das 1.000 empresas, a Ford e a GM passaram para 999 milésimo. Porque apesar de ter ativos grandes, lucros grandes, faturamentos grandes, número de funcionários grande, né, ela não remunerava adequadamente. Tá? Então, quem agrega mais valor? A Ford ou a Microsoft? Né? Quem é empresa de nova economia e velha economia? Então, vocês podem passar a ter essa análise, tá bom? Uma outra forma de calcular o valor da empresa é com base no preço das ações, que a gente vai verificar agora, tá bom? Como que a gente avalia? Vamos imaginar que o VPA, que o valor patrimonial da ação, seja R$1. Então, significa o quê? Se ela tem um patrimônio líquido de 6.200 e um VPA de 1, significa que ela emitiu 6.200 ações. E vamos supor que a cotação estivesse aqui em 1,20. Então, 6.200 vezes 1,20, o patrimônio líquido avaliado ao preço de mercado das ações vale 7.440. E o capital de terceiro? Eu mantenho os 1.800. Somando os dois, quanto vale essa empresa? Essa empresa ela vale 9.240. Como investiu 8 por diferença aqui, qual que é o novo goodwill, o MVA? 1.240. Tá bom? Então, essa é uma forma mais comum. Lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, eles utilizam, porque o mercado de capitais é mais volumoso, né? Representa. Portanto, pessoal, a gente tem aqui os dois métodos para avaliar o valor da empresa. No método de fluxo de caixa descontado, a empresa vale 10. E pelo preço das ações, ela vale 9. Qual é o verdadeiro? Na verdade, os dois são verdadeiros. Né? São metodologias diferentes. E para fazer essa comparação, nós temos um índice aqui chamado Índice de Especulação de Valor Agregado, que é o MVA Ações, é esse MVA Ações, dividido pelo MVA calculado pelo método fluxo de caixa descontado, E aí nós calculamos da 0,56. Como que nós poderíamos interpretar isso? Né? O numerador representa o mercado, o investidor, o denominador, a empresa, né, a gestão empresarial. Quando as expectativas do mercado estão em sintonia com as expectativas do gestor da empresa, esse índice ele tenderia sempre a quanto? Ele tenderia a 1. Próximo a 1. Então, nós chegamos a um resultado aqui de 0,56. Então, eu pergunto, o preço da ação está superavaliado ou subavaliado? Ele está subavaliado. Isso. Então, quando está próximo a 1, está em sintonia. Como é menor do que 1, o preço da ação está subavaliado e tende a subir. Né? Então, é uma dessas formas que a gente interpreta. Então, usando esse raciocínio, a gente, supondo que aqui é igual a 1, nós poderíamos calcular o valor provável da ação. Aí é questão algébrica, né? Aí a gente poderia pegar o valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado,
tira o capital de terceiro e divide pela quantidade de ações. É só fazer o cálculo reverso aqui. Aí nós chegamos em 1,36. Ou seja, essa ação que hoje está 1,20, assim, em termos racionais, ela tende a aumentar, subir para 1,36. Então seria a hora de comprar. Tá? Uma outra forma de entender esse índice de especulação de valor agregado, nós pegaríamos aqui um gráfico. No eixo X nós temos o lucro, né, o lucro econômico na forma do MVA, e no eixo Y nós temos o preço das ações, né? Poderíamos pegar o MVA aqui, ações. Tá? Que empresa que estaria no primeiro quadrante? São empresas que têm lucro e o preço da ação está subindo. Mais com mais dá mais. Tá? Se está em equilíbrio é próximo a 1, se é menor está subavaliado, se está acima, superavaliado. Então esse daqui é o quadrante ideal das empresas, né? O quadrante ideal. O segundo quadrante, a empresa está com prejuízo, no entanto, o preço da ação continua subindo. São empresas de novas tecnologias, né? A Amazon começou por aqui, né? Hoje empresas de carro elétrico, né? Internet. Né? No terceiro quadrante, ela está com prejuízo e o que acontece com o preço da ação? Está caindo. Então, se esse é o quadrante ideal, esse é o quadrante crítico. E no quarto quadrante, ó, ela tem lucro e, no entanto, a empresa está com prejuízo. Aqui pode ser produtos novos que o mercado ainda não tem uma percepção. Então, isso é o que nós chamamos de ciclo de vida das empresas de acordo com quadrantes de valor agregado, que vocês vão ler no artigo intitulado IEVA. Então, está bem detalhado lá, inclusive toda a teoria. Tá? E vocês se deliciem, então, agora vocês têm condições de avaliar, a gente já disponibilizou os balanços das duas empresas globais, com todos esses dados, vocês têm condições agora de começar a ler e interpretar. Tá? Então, encerrando, eu pediria que vocês fizessem o quiz de avaliação final, então a gente vai fazer ao final dessa série de módulos, nós vamos fazer um quiz geral, refaça os cálculos dessas duas empresas globais, né, como eu já comentei, e não esqueçam de ler os artigos, lucro gasoso, uma interpretação do EVA, que tem exatamente esse caso que nós acabamos de expor, ok? Muito obrigado.